Oi! Na aula de hoje você vai aprender sobre ecossistemas aquáticos. Bom, os ecossistemas aquáticos são ecossistemas como qualquer outro ecossistema, então eles vão ter, todas aquelas funções, todas aquelas características bióticas e abióticas. Porém, no caso dos ambientes aquáticos, algumas coisas interferem mais do que outras. Por exemplo, a quantidade de luz que pega naquele local, a quantidade de sal que tem naquele local. Então, essas características vão mudando de acordo com o ambiente aquático. E isso também vai interferir, nos seres vivos que vivem naquele local. Bom, ecossistema aquático é todo e qualquer ambiente aquático. Como? Por exemplo, pântanos são ambientes aquáticos também. Os lagos, lagoas, rios, cachoeiras, mangues, mares, oceanos e assim por diante. Então, todo aquele ambiente que nós tivermos, com seres vivos que sobrevivem ali embaixo d'água, a gente vai ter um ecossistema aquático, beleza? A gente vai conseguir classificar aí esses ecossistemas dependendo de vários fatores. Então, por exemplo, a temperatura vai influenciar diretamente em qual tipo de substância vai ter naquele local, Então, por exemplo, qual tipo ali de substância consegue permanecer naquele local com uma temperatura baixa ou alta. A gente vai ter uma diferenciação da salinidade, ou seja, da quantidade de sal, dependendo ali do local onde tiver. Podem ter seres vivos que sobrevivem e outros que não, A gente sabe, por exemplo, que tem muitos peixes que só sobrevivem em ambiente doce, em água doce. O que seria essa água doce? Tem pouco sal, tem baixa salinidade. Sendo assim, se a gente colocar esse peixe num local, lá no mar, ele pode morrer porque o corpo dele não foi feito para isso. Luminosidade, ou seja, a quantidade de luz, energia solar, por exemplo, várias plantas, ou algas que vivem naquele ambiente vão precisar de uma quantidade maior ou menor de luminosidade, inclusive, os outros animais, peixes, etc. A profundidade também vai estar relacionada aí com a concentração de muitas dessas características, Por exemplo, quanto mais fundo a gente tiver, menos luminosidade bate. Então, essas coisas também estão, ali envolvidas. E também o movimento das águas, o movimento das marés também vai influenciar nisso, beleza? Então, a gente vai falar sobre algumas dessas características e como elas vão ser classificadas. Primeiro, vamos falar da profundidade. Dependendo de onde estiver, esse animal, essa alga, ou mesmo as substâncias ali, elas vão conseguir estar em alguns ambientes mais profundos ou mais rasos. Aí vai depender do que a gente estiver trabalhando. Falando da profundidade, a gente vai ter aí uma separação. Então, a gente tem as zonas, que eu coloquei aqui como a letra Z, mas o nome real é zona. Então, seria, por exemplo, a zona litoral. Essa a gente já mais ou menos aí consegue assimilar, A zona litoral seria o quê? O que está mais próximo ali ao final do continente, ou seja, nas praias, Naquele ambiente onde a gente chega lá no finalzinho e a gente já encontra a água. Então, ali ela é uma profundidade pequena e algumas vezes pode acontecer de ficar o quê? Sem água. Por exemplo, com o aumento ou a baixa das marés, a gente sabe que às vezes vai ter mais água lá na praia ou menos, Então, isso também vai influenciar. Então, essa zona litoral é aquela onde a gente vê ali, essa modificação das marés, por exemplo. A zona nerítica, ela é um pouco abaixo ali da litoral e ela vai até mais ou menos 200 metros de profundidade. Então, ela vai mais abaixo um pouco, certo? A zona oceânica vai de 200 a 2.000 metros de profundidade. E a zona bêntica, ela é diferente. O que acontece? A zona bêntica, ela está relacionada com o substrato. Então, a gente vai ter substrato lá no litoral, por exemplo, um costão cheio de pedras rochosas, Então, ali existe substrato para vários animais se associarem, construírem suas casas ali, Então, ali é uma zona bêntica também, porém na zona litoral. Então, as zonas bênticas, elas podem estar na litoral ou, por exemplo, lá na oceânica, no fundo dos oceanos,
sobrevivendo ali com alguma característica. Então a zona bêntica, ela não está associada literalmente com a profundidade, e sim com o substrato que a gente vai ter ali. Mas, porém, né, se ela tiver, por exemplo, lá na zona litoral, essa zona bêntica é mais rasa, né, com menos profundidade. Ou quando a gente estiver lá na zona oceânica, essa zona bêntica vai estar, né, com uma profundidade maior. Aí vai depender de onde a gente estiver. Mas a zona bêntica está relacionada ao substrato. Sobre a luminosidade, isso aqui eu acho bem interessante porque existem muitas espécies, né, que a gente nem descobriu ainda, porque a gente sabe que o conhecimento dos mares e dos oceanos é pouco, né, desenvolvido pelo ser humano. A gente não conseguiu chegar em grandes locais do oceano. Então, bem provável que existam muitas espécies que a gente nem conhece ainda e que, né, se tudo der certo, aí a gente vai começar a conhecer. E isso tem relação também com a luminosidade, porque, né, os nossos olhos foram adaptados a ver aqui no ambiente terrestre, no ar, e a gente não consegue, né, enxergar assim tão profundamente na água. Sendo assim, quanto menor a luminosidade, né, menos a gente vai enxergar. No caso da luminosidade, as zonas são duas. A gente tem a zona fótica, que seria ali onde entra a luz, e também onde a gente vai ter a produção da fotossíntese. Se eu não tenho luz, eu não tenho fotossíntese e eu também não vou ter ali a produção de oxigênio e tudo mais dentro daquele ambiente. Então a zona fótica é muito importante, principalmente ali, né, para a cadeia alimentar desses ambientes. Já a zona afótica, ela tem seres vivos sim, muitos deles inclusive, porém ela não vai ter luz, sendo assim eu não tenho a fotossíntese acontecendo aqui, beleza? Então aqui eu vou ter fotossíntese e aqui não. Vamos dar uma olhadinha nas outras características então. Falando da parte marinha, esses ecossistemas eles podem ter mais uma classificação. Aí a gente vai unir aquelas duas que a gente falou anteriormente, sobre a luminosidade e a profundidade, beleza? Bom, falando aí sobre a divisão entre mar e oceano, a gente vai ter a zona pelágica, que seria aí uma transição, digamos assim, né, entre um e outro. Nós estamos falando em uma descoberta horizontal, ou seja, a gente está falando ali sobre características horizontais que estão acontecendo ali, e também a gente está falando de uma característica que esteja abaixo do nível das marés, ou seja, eu não vou ter aquela oscilação, beleza? Que a gente falou lá da zona litoral, por exemplo, que a gente tem essa oscilação das marés. Aqui nas zonas pelágicas a gente não vai ter essa, né, transição aí, essa oscilação de marés, beleza? O que isso traz de importante para nós? Na zona pelágica, por ela ter essas características que eu mencionei, a gente vai conseguir ter nela comunidades plantônicas e nectônicas. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre os plânctons, por exemplo, né? Então, os plânctons e os néctons têm uma grande importância ali, tanto na parte da fotossíntese, quanto de servir também como alimento na cadeia alimentar. Então, eles estão fazendo ali um papel muito importante. Então, essa zona pelágica, a gente vai encontrar uma grande quantidade de seres vivos. Aquela diversidade que a gente vê, né, de animais. Beleza? Então, dentro da zona pelágica, a gente também vai ter uma classificação. Olha só. A primeira a gente chama de epipelágica, é aquela primeira parte ali, né, da zona pelágica, já passou da zona litoral, e daí o que a gente vai ter? Uma profundidade de aproximadamente 200 metros, e também uma das únicas zonas fóticas que a gente vai ter, ou seja, ali tem bastante luminosidade, ali vai ter bastante fotossíntese, e ali a gente vai ter bastante animal. Seguindo na profundidade, a gente vai ter a zona mesopelágica, que vai ali, né, de 200 metros a 1000 metros de profundidade. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente já não tem mais tanta luminosidade. Porém, a gente vai ter uma característica importante que é o quê? Os seres vivos que morrem aqui, vêm parar aqui. Sendo assim, né, aquela quantidade de nutrientes, de matéria orgânica, tudo isso acaba ficando nessa região. Sendo assim, a gente vai ter bastante quantidade ali também de seres vivos, beleza? A gente vai ter uma diversidade bem grande aqui também. Então, essas duas zonas são as que a gente vai encontrar mais animais e mais diversidade que a gente conhece.
Aí, para baixo, a gente já não vai ter mais luminosidade, não vai ter mais a fotossíntese. Sendo assim, a gente já não tem uma quantidade grande de matéria orgânica. E assim, a gente também diminui a biodiversidade daquele local. Então, a gente vai ter a terceira aqui, a zona bate-pelágica, que vai de 1.000 a 4.000 metros. A gente vai ter a zona abssopelágica, que seria a zona abissal ali, que a gente poderia ter também profundidades um pouco maiores, que a gente ainda não conhece. Já na zona adopelágica, a gente vai ter profundidades abaixo de 6.000 metros, ou seja, uma profundidade bem grande. Aqui a gente vai ter uma concentração de pressão muito grande, então a pressão é bem alta, e a gente vai ter pouca concentração de oxigênio, porque, né, digamos que os nossos fotossintetizantes estavam aqui em cima. Então a vida lá embaixo é mais difícil, digamos assim, porque se ele não tem, né, luminosidade, não tem a concentração de oxigênio e também tem pouca, né, matéria orgânica para se alimentar, é digamos, mais difícil de ter ali. Porém, a gente já sabe que foi descoberto lá em zonas mais profundas animais que vivem, por exemplo, a 9.000 metros de profundidade. O que para nossa, né, cabeça poderia ser uma coisa improvável, a gente já consegue ali identificar animais que conseguem sobreviver a essa pressão. Então existem sim animais que conseguem sobreviver a essas mudanças tão drásticas, né, quanto uma alta pressão, né, aqui abaixo de 6.000 metros. Então, é muito interessante conhecer, né, esse fundo oceânico, e como eu mencionei lá no comecinho da aula, né, a gente não conhece nem metade aí do nosso oceano. Um grande beijo, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!